Você não está cansado porque faz demais. Você está cansado porque tenta controlar o que nunca esteve sob seu controle. E isso muda tudo. Existe uma tensão silenciosa que guia a sua vida. Você acorda, planeja, organiza, ajusta, tenta prever cada detalhe, como se no fundo acreditasse que, se apertar os botões certos, o mundo finalmente vai obedecer. Mas ele não obedece, nunca obedeceu. E talvez seja exatamente aí que começa o seu cansaço. Desde cedo, você foi ensinado que controlar é vencer, que dominar as circunstâncias é sinal de inteligência. No trabalho, você monitora, responde, revisa, tenta antecipar erros que ainda nem existem. Nos relacionamentos, você mede palavras, calcula reações, tenta evitar conflitos como se pudesse programar emoções humanas. E dentro de você, você tenta controlar até o que sente. Mas tem algo que ninguém te contou. Quanto mais você tenta controlar, mais você se afasta do fluxo natural da vida. E isso não é uma opinião, é um padrão. Um pensamento antigo, vindo de uma filosofia que atravessou séculos, já alertava sobre isso. Uma ideia simples, mas desconfortável. O mundo não foi feito para ser forçado. Ele foi feito para ser compreendido. Presta atenção nisso. Imagine uma árvore. Você planta, rega, garante que ela receba luz. Isso você controla. Mas o crescimento, a forma dos galhos, o tempo exato em que ela floresce, não. E se você tentar interferir demais, você destrói o processo. Agora olha para a sua vida. Quantas vezes você tentou acelerar algo que precisava de tempo? Quantas vezes você forçou uma relação, uma decisão, um resultado e acabou estragando exatamente aquilo que queria preservar? E aqui está o ponto que muda tudo. Existe uma diferença entre agir e interferir. A vida responde à ação, mas ela resiste à interferência. Existe um conceito antigo que traduz isso de forma quase poética. Agir sem esforço forçado. Não é não fazer nada. É saber quando fazer e, principalmente, quando não fazer. Mas isso é difícil de aceitar, porque parece fraqueza, parece desistir, mas não é. É inteligência emocional em um nível que poucos alcançam, porque exige confiança. E você não confia, não totalmente. Você não confia no tempo das coisas, não confia nas pessoas. E no fundo, talvez não confie nem em si mesmo quando não está no controle. E isso te prende. Agora, pensa em algo simples. Atração. Você já percebeu como ela funciona? Você pode se mostrar, iniciar uma conversa, criar uma conexão inicial. Mas depois disso, algo foge completamente do seu alcance. A atração acontece, ou não, e quanto mais você tenta forçar, mais ela escapa. É como tentar segurar água com as mãos fechadas. Quanto mais força você usa, menos sobra. Isso é mais importante do que parece, porque esse padrão se repete em tudo. Depois de uma discussão, por exemplo, você quer resolver imediatamente, quer forçar entendimento, quer reconstruir a confiança no mesmo instante. Mas confiança não responde à urgência. Ela responde ao tempo. E quando você interfere demais, você impede que o próprio processo natural de cura aconteça. Mas isso leva a algo ainda mais profundo. Você não luta só contra o mundo, você luta contra a própria natureza da vida. A vida é movimento, é mudança constante. Tudo oscila, sobe e desce, cresce e desaparece. E ainda assim, você tenta congelar momentos. Tenta segurar fases boas, tenta evitar fases ruins, como se pudesse negociar com o inevitável, mas não pode. E é aí que nasce outro tipo de sofrimento, mais silencioso. O sofrimento de quem resiste ao fluxo. Imagina um rio, a corrente segue inevitável.
Mas algumas pessoas se agarram a galhos, pedras, qualquer coisa que dê a sensação de controle. Elas ficam ali paradas, tensas, assistindo a vida passar. Outras tentam nadar contra a corrente, e essas são as mais cansadas de todas. Porque estão lutando contra algo que nunca para. E você? Onde você está nesse rio? Segurando, lutando ou fluindo? Não ignore isso, porque aceitar a mudança não é ser passivo, é ser adaptável. Existe uma diferença enorme. O rígido quebra, o flexível se ajusta, e talvez você esteja tentando ser forte quando deveria estar sendo flexível. Mas tem mais, muito mais, porque o controle não aparece só nas ações, ele aparece na sua mente, principalmente quando você pensa no futuro. Você projeta resultados, cria expectativas, imagina cenários e, sem perceber, começa a viver em função de algo que ainda não existe. E isso te desconecta do único lugar onde a vida realmente acontece. Agora, existe uma história antiga sobre um arqueiro. Quando ele atira por prazer, ele acerta. Mas quando há uma recompensa em jogo, quando ele começa a pensar no resultado, ele treme. Erra. Não porque perdeu a habilidade, mas porque perdeu presença. E isso acontece com você também. Quanto mais você se apega ao resultado, mais você compromete o processo. E isso é quase paradoxal. Você quer tanto acertar que começa a errar, porque sua mente não está mais na ação, está na expectativa. E expectativa é peso. Agora, segura essa ideia. Talvez o problema não seja o que você quer, mas o quanto você se apega a isso. E isso leva ao último ponto, o mais desconfortável: o excesso. Você vive em uma sociedade que te empurra constantemente para mais. Mais status, mais reconhecimento, mais conquistas, mais validação. Mas ninguém te pergunta, do que você realmente precisa? Porque existe uma diferença entre necessidade e acúmulo. E o acúmulo pesa. Não só fisicamente, mas emocionalmente. Quanto mais você carrega, mais difícil fica de se mover. E isso não é só sobre bens, é sobre expectativas, comparações, ambições que não são suas. Você começa a viver uma vida pesada, tentando sustentar uma imagem que nem sabe se queria construir. E o mais curioso? Quanto mais alto você sobe, mais esforço é necessário para permanecer lá. E mais medo você sente de cair. Então talvez a liberdade não esteja em subir mais, mas em soltar o que nunca foi essencial. Porque quando você solta o excesso, algo inesperado acontece. Você se torna leve, e quando você se torna leve, você flui. E quando você flui, a vida deixa de ser uma luta e se torna um movimento. Natural, sem esforço desnecessário, sem tensão constante. Só presença. E aqui está a verdade que poucos aceitam. Você nunca teve controle total. E nunca vai ter. Mas talvez você nunca tenha precisado. Porque no momento em que você para de lutar contra a corrente, você descobre algo que sempre esteve ali. A vida já sabia o caminho. E talvez tudo o que você precisava fazer era parar de interferir.